Estamos chegando um pouquinho para cá. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar vindo à casa. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade e conversando com a Nilma através do convite dela, eu fiquei muito feliz, porque às vezes eu conheço algumas casas. Muito obrigado. E é sempre um prazer imenso conhecer outras casas e aprender, trocar experiências, conversar com as outras pessoas. E é bom a gente chegar numa quarta-feira e ver que o movimento espírita, o movimento cristão, ele está forte, com casas que vêm para conversar um pouco, porque eu acho que a ideia é essa, aqui não é uma palestra, né? Às vezes uma palestra pelo menos a mim, soa como um distanciamento, e eu quero que vocês se sintam bem à vontade, para a gente conversar um pouco sobre aquilo que foi proposto para nós aqui hoje. Então, meu nome é Carlos Paulinelli, eu sou lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, fica ali na Machado de Assis, no centro da cidade. E com essa apresentação simples, que eu acho que isso aqui é o relevante, né, de saber que a gente está dentro do trabalho, dentro do movimento, eu peço aos bons espíritos que nos auxiliem, que da nossa boca saia somente aquilo que for da vontade de Deus e que a gente possa ter aí uns minutos agradáveis para conversar um pouquinho, tá bom? Se alguém durante a nossa conversa quiser fazer alguma observação, eu acho rico, então sintam-se à vontade com isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, olha que maravilha, né? Me sinto até mais à vontade, muito obrigado. Bom, a proposta que nos foi sugerida aqui para essa noite, no Lar Espírita Maria Lobato de Freitas, é conversar um pouco sobre Chico Xavier, intitulado aqui como A Vivência do Amor e o Legado. E a referência do Evangelho, que eu acho que isso é muito importante, né, que nós sempre tenhamos a referência do Evangelho, é lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, especificamente no item 5, e é das instruções dos Espíritos. O item 5, esse capítulo 6 talvez seja um dos capítulos menores do Evangelho, menor em tamanho, mas não em amplitude de informações, e a gente vai poder observar isso um pouquinho. Tanto é que essa instrução dos Espíritos, o Kardec traz 4 mensagens do Espírito da Verdade, do Espírito de Verdade. E é por aí que eu quero começar, falando um pouquinho sobre o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, ele traz várias mensagens dentro do Evangelho, se a gente observar. Mas eu quero, além dessa que nós iremos trabalhar um pouquinho, nesses minutos que nós temos, eu quero fazer referência especial a uma, que está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É o prefácio, ou seja, o início, antes até da introdução. E esse Espírito de Verdade, que se a gente de mensurar, e aqui eu vou fazer referência a ele, que é muito mais do que o próprio Cristo, porque ele representa uma falange de espíritos e muitas das vezes o próprio Cristo. E olha o que fala o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimentam a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para que dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu
E aqui a gente já imagina o próprio Emmanuel como um trabalhador, um orientador do Chico. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós, Espírito de verdade, nós vos convidamos, a vós homens, o convite é para nós, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, a ferramenta, o instrumento, fazei uníssonos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e se repercutam de um extremo ao outro do universo. Não é da Terra, do universo, mais amplo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Nunca nos abandona. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ele começa o Evangelho com essa mensagem do Espírito da Verdade. Então a gente percebe que o trabalho do Cristo não é centralizado. Ou seja, ele não se limita a fazê-lo sozinho, por ele mesmo. Muito pelo contrário. Quando ele vem à Terra, ele de imediato ele convoca 12 discípulos. Sim ou não? Os 12 apóstolos. Esses 12 mais 24, mais 36, e vai multiplicando trabalhadores para o seu reino. Então espera-se de nós que nós também sejamos trabalhadores da obra do Cristo. E trabalhadores em que sentido? Na propagação e na prática do amor ao próximo. Porque é chegada a hora que as instruções do nosso Pai que está no céu vêm direto de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E João já nos esclarece que Deus é amor. Então, se nós quisermos ter contato com Deus, nós precisamos de quê? De amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí se resume todas as leis e os profetas. E se tem uma personalidade que nós temos tranquilidade para falar, e que é o exemplo tupiniquim, né? O exemplo brasileiro daquele que bem soube desenvolver as suas virtudes, essa pessoa se materializa na figura do Chico Xavier. Chico Xavier, ele é uma personalidade dentro das suas atribuições que lhes foram dadas, e nós comentaremos um pouco sobre elas, que ela não se resume ao círculo dos espíritas. Muito pelo contrário, ele transcende a questão da religiosidade. Porque as pessoas que o procuravam durante o seu apostolado, se assim podemos dizer, eram muito mais do que espíritas. Pessoas que denominavam sem religiões procuravam Chico em busca de consolo. E ele ia ao encontro das pessoas, independentemente das suas opções religiosas ou dos seus defeitos. Porque para ele, amar a Deus e o próximo como a si mesmo era uma lei, era uma regra. E ele aprendeu desde muito cedo a ter que exercer. São muitos os relatos, e Chico, ele, como foi bem mencionado aqui, ele nasceu no início do século passado, 1910, 2 de abril de 1910. Então, se a gente fosse... E ele veio a desencarnar em 2002, com 92 anos. E a sensação que a gente tem é que ele poderia ter ficado um cadinho mais.
né? Poderia ter ficado um pouquinho mais. Se tem uma coisa... né, já estaria com 113 anos, isso mesmo. Mas ele deixou o seu legado, tanto dos seus trabalhos escritos, que foram mais de 400 livros publicados, e os seus exemplos trazidos através das suas ações, daquilo que ele fez em benefício do próximo. Em benefício do próximo. Tem uma frase que eu acho que ele soube trabalhar muito bem, que está lá no livro Paulo e Estevão, de psicografia do Chico, através do Espírito de Emmanuel, que fala o seguinte: é na extinção dos nossos caprichos de cada dia, é um esforço diário, na extinção dos caprichos de cada dia, que encontramos a escada luminosa para ascender ao infinito amor. Aqui, o Emmanuel já traz para nós uma dica, através de Paulo, de uma maneira que nós temos de atingir a Deus. Que Deus não é amor? E ele fala, a extinção de nossos caprichos de cada dia. Aí eu pergunto a vocês, mas não preciso me responder em voz alta. Vocês são pessoas muito caprichosas? Por exemplo, caprichosas no sentido não de capricho de bem feito, mas de pessoas difíceis de lidar, mais ou menos assim. Eu sou uma pessoa boa, até que pisem no meu pé. Ou mais ou menos assim, eu estou tranquilo, desde que não passe na minha frente quando eu estou na fila. Eu sou aquela pessoa que vem aqui na casa espírita, né, lá espírita Maria Lobato, e sento sempre naquela cadeira. Às quartas-feiras eu gosto de sentar naquela cadeira. E a gente tem o hábito, às vezes, de sentar sempre no mesmo lugar. Aí eu chego um dia 10 minutinhos atrasado e tem uma pessoa sentada no meu... Mas quem falou que aquele lugar é seu? Entende? E aí para mim já não serve. Ah, mas o estudo daquele dia já não foi legal, os espíritos já prepararam uma cilada para mim. Olha para ver. E aí às vezes a gente desequilibra e nem absorve aquilo que está sendo tratado. Isso é capricho. Às vezes era o melhor para ela, né? E às vezes era simplesmente porque a pessoa sentou ali. E por que tem que sentar no mesmo lugar? Isso é um exemplo. Isso a gente estende para as outras circunstâncias, no recinto, no lar. Meus amigos, o lar, a família, o ambiente doméstico é algo que nós precisamos cuidar. É um lugar onde nós temos a oportunidade de exercer quem realmente nós somos. Porque eu venho aqui, vou ficar com vocês aqui 1 hora, às vezes um pouco mais, um pouco menos, vou embora. E não vamos nos encontrar, às vezes, amanhã. Mas a minha esposa, meus filhos, as pessoas que convivem comigo, amanhã estarão comigo. De bom ou mau humor. E eles é que conhecem os meus caprichos. Então é com eles que também que eu tenho que exercer o meu amor. E o Chico, desde muito cedo, já teve essas responsabilidades. O Chico ele vem numa família de 8 irmãos. Hoje, se a gente pensa numa família de 8 irmãos, atualmente já pensa, nossa, é quase impossível se viver. Mas naquela época, em 1910, meu pai, por exemplo, é de 1952, ele teve 12 irmãos. O Chico, então, na verdade, era com déficit, né? Só tinha 8. E aí, desses 8 irmãos, a mãe de Chico faleceu muito cedo. E o pai trabalhava como viajeiro, como caixante viajeiro, vendedor. E ele teve que distribuir os filhos para os parentes, para ajudar a cuidar. E o Chico foi morar com uma madrinha. E essa madrinha, logo no início da vida do Chico, enquanto muito jovem, já fez brotar nele aquilo que era a sua essência.
Porque ela o acolheu. Sim, ele morava com ela. Mas ela não deu além do acolhimento físico. Não dispensou a ele amor. Até deixava ele passar fome, literalmente fome. Judiava dele. E ele, uma criança, sozinha. E a partir dali, ele já teve que começar a exercer o seu amor ao próximo. E ele já tinha, nessa época, a mediunidade ainda começando a brotar. E conta-se que o Chico, quando ele estava muito desesperado, ele afastava um pouco da casa e começava a orar no final de tarde. E a mãe dele, que havia desencarnado, aparecia para ele. E falava mais ou menos assim: Chico, reclama não, ela está te acolhendo. Imagina para uma criança pensar, acolhendo, se isso aqui é acolhimento, se for judiação, nem quero saber. Já mostrava que nós temos que ter gratidão pelo pouco que às vezes nós achamos que recebemos. Porque às vezes a nossa régua do que nós queremos receber, a gente coloca lá em cima. Mas aquilo que nós estamos dispostos a dar, a gente coloca lá embaixo. E ali ele já começa a ter que aprender a lidar com essas dificuldades. Conta-se também que ainda antes, depois o pai do Chico veio a contrair novo matrimônio, os filhos reuniram, e teve um episódio que conta-se o seguinte, e aí a gente começa a ver que já era um espírito evoluído e que estava disposto nessa existência ampliar ainda mais a sua condição de espírito evoluído. Conta-se que certa vez ele era uma pessoa muito simples, e aí entenda-se, simplicidade não se confunde com falta de bens materiais. Porque há muitas pessoas que são desprovidas de recursos materiais, mas são pessoas extremamente orgulhosas, extremamente vaidosas. E tem pessoas que às vezes moram em casas e têm condições financeiras muito abastadas e são extremamente simples. Simples de coração, simples no trato. E o Chico era uma pessoa simples financeiramente e simples na sua essência. Conta-se que ele tinha 2 ternos, 2 mudas de roupa. E ele tinha saído já para trabalhar e entraram na casa deles e furtaram seria o terno reserva. A roupa que ele tinha para quando a outra estava secando, ele usava aquela. Furtou. E aí os irmãos ficaram indignados com aquela situação. E pensaram, nós vamos armar um esquema, porque como aqui foi muito fácil para ele entrar, nós vamos montar um esquema para quando esse ladrão voltar, a gente pega ele e dá uma lição. Fizeram uma trouxa de roupas usadas, colocaram à vista na janela, seria uma isca, para chamar aquele ladrão. E aí o Chico, vendo toda aquela movimentação, aquele esquema armado para pegar o ladrão, ele sugeriu que ele ficasse de guarda. Porque o suposto ladrão poderia vir à noite. E assim eles aceitaram a condição do Chico ser aquele vigilante da noite. Passaram-se ali uns 3 dias e nada do ladrão vir. Um dia, estava altas horas da noite, pula o dito cujo, o rapaz. Quando ao pular, ele se esconde, vê que a pessoa vai lá, pega a roupa, a mala de roupa, o que eles tinham feito, pula o muro de volta e vai embora. O Chico dá um tempinho, será que já deu tempo de ali? Deu. Vai lá e faz o alarme. Gente, furtaram a roupa. Furtaram a trouxa de roupas e tal. Os irmãos fazem a ronda, todo mundo procura e nada. Aí eles falaram assim, e você, Chico? Estava cansado demais, cochilei. A hora que eu acordei, já tinham levado. Aí eles falaram, então agora nós vamos dar um castigo para o Chico. Então ele vai ficar com aquela roupa.
até aquela roupa apodrecer no corpo dele, mas nós não vamos ajudar de outra forma. E morreu o assunto. Passado um tempo, o Chico, voltando do trabalho numa charretezinha, que ele trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, vem um moço ao encontro de Chico. Fala assim: Chico, desculpa, me perdoa, por favor, me perdoa. E o Chico fala assim: mas te perdoar do quê? Eu sou o moço que furtou as roupas da sua casa. E lá dentro das trouxas de roupa tinha um bilhete seu. Que Deus te abençoe, meu irmão. E desde esse dia eu não esqueço. Eu nunca mais consegui roubar. E Deus parece que não sai da minha cabeça. Então desculpa, Chico. O Chico falou: está perdoado, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ele transformou a vida de uma pessoa pelo amor, pelo cuidado. Ele não agrediu, ele não ofendeu, ele não xingou, ele não lutou, ele amou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí se resume todas as leis e os profetas. O Chico teve essa capacidade de fazer isso para as pessoas. Uma pessoa que ele nem conhecia. E aí só uma pequena reflexão. Como será que nós agiríamos em situação parecida? Tem uma outra historinha, uma outra passagem com o Chico nessa mesma linha, que conta-se que uma vez ele foi assaltado na rua. E aí o cara pegou, assaltou o que ele tinha, e ele nunca foi uma pessoa abastada. E aí o moço saiu, foi correndo, e ele não reagiu. Eu falei assim: moço, desculpa. O cara virou para trás e falou: eu acabei de assaltar e ele está me pedindo desculpa. Ele falou: eu quero te pedir desculpa, porque antes que eu pudesse ir até você, foi necessário que você viesse até a mim. Esse é o Chico. Esse é o homem que passou pela terra, escreveu mais de 400 livros, alimentou milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque ele entendeu, quando era muito jovem, ele teve uma visita do Espírito, que foi o seu mentor durante toda a sua existência, que foi a sua passagem aqui na Terra, que foi o Emmanuel. Parece que assim fica melhor. Que foi o Emmanuel. O Emmanuel, quando propôs para ele o trabalho, ele viu que o trabalho era muito grande, que era uma proposta muito importante, ele se assustou. E ele perguntou: mas Emmanuel, o que eu preciso para conseguir realizar toda essa função? Ele falou assim: não, primeiro calma, né, Chico? Nós vamos começar. Se você, através da sua mediunidade, conseguir desenvolver, aí sim, mas 3 coisas são necessárias. A primeira, Chico, é disciplina. Então, tenha disciplina. Beleza, registrei, Emmanuel. E a segunda? Disciplina. Registrada, Emmanuel. E a terceira? Disciplina. Porque para fazer o que é certo, exige de nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, disciplina. Porque senão, nós não vamos aproveitar as oportunidades dessa existência para enxergar a escada que nos leva ao amor de Deus. Nós sempre vamos ter preguiça para ir ao centro, para fazer uma visita. Se chover, então, mas choveu é um sinal para que eu não posso ir ao centro. Vou fazer uma visita. Mas a visita eu só consigo fazer sábado, 7 horas da manhã. Se é 7 horas da manhã, eu tenho que acordar às 6. Difícil demais, estou cansado, trabalhei a semana inteira.
E a pessoa pode ficar com fome, então. Lembra que nós fomos os convocados pelo Espírito da Verdade para multiplicar as ações aqui na terra? Tem uma outra passagem que Deus, através de Jesus, Ele nos orienta e nos convida ao trabalho. Tanto é que esses 12 apóstolos, somente 4 foram os evangelistas que escreveram as lições, que foi João, Mateus, Lucas e Tiago. Dos outros 12, inclusive Simão Pedro, que foi o chefe do colégio apostólico, não escreveu o evangelho de Pedro. Mas ele trabalhou e ele era o equilíbrio dos evangelistas. Paulo de Tarso veio depois do Cristo e foi aquele que expandiu o cristianismo e que muitas são as lições trazidas por Paulo de Tarso. E ao longo do tempo vão vindo pessoas, inclusive aquelas ocultas, aquelas que nós nem sabemos que trabalham, os missionários ocultos, que erguem casas, que fazem visitas, que auxiliam as pessoas e não querem o holofote para elas, porque o que interessa é o bem ao próximo. E o Chico é um desses, que trabalhava à luz do holofote ou independente dela. O Chico foi considerado, ele foi indicado mais de uma vez a receber o Prêmio Nobel da Paz. Não foi dado a ele. Mas o que era importante para ele não era o título, era quantas pessoas estavam sendo cuidadas, quantas pessoas estavam sendo alimentadas, quantas pessoas precisavam de ser auxiliadas. No capítulo 6, que é a referência aqui do nosso estudo no Evangelho, tem uma parte que essa mensagem do Espírito da Verdade, que ela fala o seguinte, aqui ó, ela fala assim, sendo a vida, a nossa existência, a prova buscada, e aí tem um detalhe, eu acho que é importante que nós sempre lembremos disso, reencarnar é uma oportunidade. E não importa a condição que nós viemos. É uma oportunidade. Porque nós precisamos, na maioria das vezes, das dificuldades para nós evoluirmos. Sabe por quê? Quais são as vezes que nós mais rezamos? Quando está tudo muito bom ou quando as coisas não andam muito bem? Ah, mas a gente acha tempo para rezar facinho, né? Acha tempo, resolve todas as dificuldades e ora com uma fé bonita. Então, às vezes, a gente precisa ainda passar por dificuldades para que a gente consiga estar em sintonia com Deus. Olha só, a didática que às vezes nos é colocada para que a gente consiga estar em sintonia. Ah, então você está querendo dizer que se eu for uma pessoa melhor, as dificuldades vão diminuir? Cedo ou tarde, sim. Só que eu vou te contar um negócio. Quando a sua ficar pequena, sabe o que você vai querer fazer? Cuidar do outro. Porque a maior felicidade de uma mãe não é ela estar feliz. Quem é mãe, levanta a mão, por favor. Não. A maior felicidade de uma mãe não é ela estar feliz. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. É a felicidade de quem? Os filhos. Olha, é uma provocação que eu vou fazer, tá? Se vocês, e aí incluo a mim, mas eu estou dando o exemplo da mãe. Se vocês, que são espíritos imperfeitos, já sentem isso, imagina Deus. Imagina Deus. Ele quer, mas é demais que nós estejamos bem. Ele não manda nenhuma pessoa, não. Ele manda Moisés. Ele manda Jesus. Ele manda os 12 apóstolos. Ele manda Paulo. Ele manda Madre Teresa. Ele manda o Espiritismo.
ele manda o Chico, o Divaldo, ele manda fundadores de casas, trabalhadores, tantos outros, para cuidar de quem? De nós. E às vezes nós achamos que só porque a gente tem uma condição que não é aquela que nós achamos que é a perfeita, deu errado. Não, deu não. Perguntaram certa vez para o Chico, assim, Chico, ficar perto de você não é bom, você é perfeito demais, você não erra, não? Ele falou assim, erro. Mas todo dia, a hora que eu começo, eu falo, mais um dia para eu tentar acertar. Sabe como que se torna bom em alguma coisa? Fazendo ela várias vezes. E o Chico fazia o bem todos os dias. Até que fazer o bem para ele fosse algo natural. Intrínseco a ele. Aquilo que sentia falta de não fazer. Porque ele precisava. Conta-se que o Chico ele tinha vários trabalhos sociais. Mas tinha um que de vez em quando ele sumia. As pessoas que já estavam à sua volta, pensa, ele veio a desencarnar aos 92 anos. Então, muitas das pessoas, e ele veio para Uberaba, se não me engano, com quase 40 anos. Então, quando ele foi para Uberaba, conta-se que tem determinados momentos, determinados dias que ele sumia. Aí, quando ele voltava, as pessoas perguntavam, Chico, onde é que você estava? Fui visitar uns amigos para me ensinar a ter mais paciência. Porque tinha uns trabalhos que ele falava que ele queria fazer sozinho. Entende? Ele queria cuidar. E às vezes ele queria cuidar para que ele entendesse um pouco mais sobre a dor do outro. Porque é mais ou menos aquilo. Esse trabalho eu estou fazendo, estou dedicando. Então ele buscava mecanismo para que ele sempre tivesse em atividade e não esquecesse. É na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para esconder o infinito amor. O Emmanuel, conta-se que o Chico ele gostava muito de animais. E tinha um gato. E aí ele, sempre que ele tomava café, ele colocava na janela da casa restos de pães para que os passarinhos fossem lá se alimentar. E aí, certo dia, veio um passarinho muito novinho, meio bobinho, o gato foi lá e, comeu o passarinho. Nossa Senhora! O Chico sentiu-se responsável pela morte do passarinho. E sofreu. Dizem que ele ficou mais de 3 dias sem querer comer, de remorso. Até que a moça, que auxiliava ele nos cuidados domésticos, falou assim, vou fazer alguma coisa que o Chico adora muito. Conta-se que ele já não comia mais carne vermelha, mas ele gostava de frango. Ela falou assim, fez aquele frango, bem temperado, do jeito que o Chico gosta. Ele não resistiu. Comeu. Aí ela falou, tem mais? Tem. Repetiu pela primeira vez. Tem mais um pouquinho? 3 dias sem comer, faz o prato preferido, repetiu pela segunda vez. Quando ele estava esperando o prato pela terceira vez, quem cola do seu lado? Emmanuel. O Emmanuel era implacável com o Chico, né? É aquele pai terno, mas duro. E falou, tá gostoso, Chico? Você não sabe como, Emmanuel. Não sabe como. Comeu muito, né? Comi. Pois é. É o seu prato preferido? Sim. Você acha que o passarinho não era o prato preferido do gato? E ele comeu porque ele estava com fome. Você também está comendo porque você está com fome. Perdoa. O Emmanuel ensinava ele a perdoar até os animais. Perdoar até os animais. Porque caridade, está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Benevolência, indulgência e perdão
das ofensas. Às vezes nós temos que aprender a nos perdoar, mas também perdoar ao próximo, para que a gente consiga continuar a caminhada. E o Chico, ele foi, durante muitas oportunidades, interpelado, então, para que ele aprendesse a dominar as suas más tendências. E aí, eu questiono para vocês, quando se fala do Chico Xavier, o que vem à mente de vocês? Não precisa falar em voz alta, não. Só pensa. Eu anotei algumas coisas que foi vindo à minha mente que eu quero compartilhar com vocês. 2 aspectos que, ao meu sentir, representam muito. Humildade, bondade, resiliência, espiritualidade, alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, caridade e simplicidade, que é esse primeiro grupo. Eu acho que ele representa essa essência do amor ao próximo, próximo de nós. Porque isso é interessante, porque quando a gente pensa no Cristo, parece que o Cristo está tão longe, ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que parece que não dá para a gente chegar nele nunca, né? Mas quando a gente pensa no Chico, que teve que ser um trabalhador igual a gente, passou as dificuldades igual a gente, e que nós, alguns de nós, teve a oportunidade de conhecer. Alguém aqui teve a oportunidade de conhecer diretamente Chico? É? Aí, ó. Que bênção, né? E eu me arrependo, porque quando eu mudei para Uberlândia, ele ainda era vivo, eu deveria ter ido. É um pesar que eu tenho. Mas, a gente aprende com isso. E aí, ele é essa pessoa que representa. Então, só que tem um detalhe. O Chico é admirado, o Chico é respeitado, mas por que às vezes nós não dispomos a ser o que o Chico foi? Já pensaram sobre isso? Porque é bom demais falar do Chico, é fácil falar dele. Mas será se é fácil ser o Chico? É fácil, melhor é praticar. Praticar. E vem o segundo bloco de coisas que eu pensei sobre o Chico que eu divido com vocês. O Chico também é um exemplo de disciplina. O Chico trabalhava durante o dia, antes dele se aposentar, e passava a noite trabalhando no centro. Até as madrugadas. Psicografando e atendendo as pessoas. Então ele era uma pessoa que ouviu a mensagem do Emmanuel lá atrás e falou, eu preciso de disciplina, bateu no peito e falou assim, eu vou cumprir. E cumpriu. Então o Chico também, ele tinha foco naquilo que ele tinha que fazer aqui na Terra. Porque a proposta do Emmanuel, o Emmanuel didático como era, falou, Chico, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 30 livros. É só 30, Chico. Não assusta não. Quando você fizer os 30, missão cumprida. O Chico foi lá e cumpriu os 30. Aí o Emmanuel falou assim, Chico, mas ficou bom demais. Dá pra gente fazer mais 30, não dá? E foi mais 30, mais 30. Quando chegou no 100, eu falei assim, agora eu acho que dá, né, mano? Eu falei, não, vamos continuar mais um pouquinho. Foram praticamente 450 obras. Fora todas as psicografias, cartas e mensagens. E o Chico tem um detalhe. O início da mediunidade do Chico, do Francisco Cândido Xavier, se deu através de comunicação de espíritos que haviam suicidado. E ele era aquele médium que via e ouvia. Então pensa na perturbação que ele sofreu no início. E ele não desistiu. Ele não desistiu. Porque as mensagens que ele trazia apaziguavam os corações das pessoas que iam até ele. O Chico, ele era coroinha de igreja no início da sua infância. O padre a qual ele acompanhava percebeu que a igreja estava pequena para ele, mas não deixava mais ele frequentar a igreja, porque ele via tudo. E o padre falava tudo para o padre. O padre falou assim, não quer saber disso não. Mas autorizou, inclusive, o Chico a fazer catequese fora da igreja, num lugar afastado. Uma catequese.
contar histórias sobre o Cristo. Então, desde muito cedo, ele teve que lidar com essa responsabilidade que ele teve. Porque a gente acha assim, nossa, é um poder, né, que o Chico teve. É poder ou é responsabilidade? Porque nem todos os dias nós estamos dispostos a acordar de manhã e lidar com pessoas que precisam. O Chico, ele abriu mão até de ter uma família própria. Esposa, filhos, diretos. Porque a família dele era a humanidade inteira. Porque seus livros, inclusive, foram publicados em mais de 15 idiomas. Então não é fácil, Chico. Ele tinha disciplina, tinha foco e tinha coragem demais. Ele foi persistente. Se a gente for falar numa linguagem hoje de empresas, ele era aquela pessoa de alta performance. Ele executava aquilo que ele fazia com perfeição e sem titubear. Era um bom funcionário do Cristo. É um bom trabalhador do nosso Pai. Ele entregava resultados. Ele tinha comprometimento. Ele era obediente. Conta-se que o André Luiz, antes de começar a trazer as mensagens, os livros, as obras, através da psicografia da mediunidade do Chico, ele ficou mais de 3 anos visitando e vendo o trabalho do Chico. Sabe quantas vezes que o Chico perguntou quem era aquele homem? Nenhuma. Nenhuma. Porque para ele não importava. Se alguém permitiu aquele espírito estar ali do seu lado, era o que ele precisava saber. Ele era disciplinado. Ele tinha foco. Porque às vezes a gente atribui determinados adjetivos positivos para pessoas que têm resultados em áreas materiais. Mas trago aqui um exemplo de uma pessoa que foi altamente competente naquilo que desenvolveu. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Jesus é o nosso modelo e guia. E ninguém irá a Deus senão por Ele. Mas nós podemos espelhar com uma escadinha quem foi o Chico e o que ele fez para a gente aprender um pouquinho com ele. Para a gente ir caminhando para o final, porque se deixar eu vou aqui até altas horas. Conta-se também que uma outra passagem, né, do Chico, do Franciscano Xavier, que tinha um senhor que era alcoólatra e sempre ia nas reuniões públicas que o Chico estava e mal cuidado, maltrapilho, aquele cheiro e alcoolizado e às vezes ficava agressivo com as pessoas, mas o Chico, toda vez que ele estava naquele estágio, o Chico falava assim: fulano, canta tal música para nós. Aí ele cantava de maneira muito bonita. E aí as pessoas, e eu quero fazer um parêntese aqui, são as pessoas doentes que precisam de médicos, inclusive do espírito. E a casa espírita é um hospital, que nós possamos ter a coragem de acolher as pessoas que necessitam desse auxílio. Porque às vezes a gente rotula, né? Não, aqui não é o lugar dele não, coloque ele lá para fora. Não, aqui está perturbando o ambiente. Não, ele foi mandado para cá, para ele receber um pouco de afago. E a gente faz o quê? Lá para fora. Cuidemos das pessoas. E esse moço, aí o Chico dava asas para ele, né? E aí as pessoas até iam embora, porque o Chico ficava pedindo para cantar e tal. Depois algumas pessoas questionaram: Chico, mas por que você dá tanta atenção para ele? Conta-se que esse senhor, ele estava atravessando com a filha, de mãos dadas, e veio um ônibus e atropelou a filha com ele segurando a mão. De lá, daquele fato para frente, ele desnorteou. E os espíritos relatavam para o Chico que o único momento que ele conseguia
ter um pouco de paz é quando o Chico pedia a ele que cantasse. Era o afago que ele tinha no coração. Nós não sabemos das dores que as pessoas têm quando estão ao nosso lado. Mas nós podemos. E somos os pequenos mensageiros com defeitos que nós temos do Cristo aqui na terra. Somos cheios de defeitos. Mas que a gente acenda a luz quando alguém estiver passando pelo escuro. Para que ele consiga ver as suas pisadas, mesmo que de singelo. E o Chico nunca desistia. Ele tinha uma fé inabalável. Ele acreditava na potência, na força de Deus. E quando ele já, antes de sair de Pedro Leopoldo, eu já estou encerrando. Eu tenho quanto tempo, na verdade? Eu perdi a noção. Eu tenho mais. Já passei, né? Não, então eu não vou nem contar essa, não. Eu tenho que contar? Tá. Posso? Posso. Me desculpa, tá? Eu tenho esse sério defeito de às vezes, eu me empolgar. Em Pedro Leopoldo, o seu irmão tinha falecido e tinha filhos. E a esposa, que era a cunhada dele, havia enlouquecido e tinha sido levado para uma casa de assistência. E ele assumiu a responsabilidade dos filhos. Não tinha dinheiro para nada, mas assumiu. E além de assumir os sobrinhos, ele levava todos os sábados alimento para as pessoas que moravam em situação de rua. Ele já fazia isso lá em Pedro Leopoldo. Mas chegou uma determinada situação em que ele não tinha recurso nenhum, nada. Ele orou, pediu a Deus uma solução. Veio Emmanuel e falou assim, olha, doutor Adolfo Bezerra de Menezes está aqui e falou que vai fluidificar essas garrafas de água. Garrafas de água. Eu já começo a pensar, será se a proposta for essa, no trabalho que a gente participa de assistência fraterna não tem a cesta, ele ia ter coragem de levar garrafa de água? Então ele tem coragem, ele confia, ele tem fé. Hoje eu falo, eu queria uma garrafa dessa, mas às vezes se nós somos colocados a gente já fala, mas garrafa, entende? A fé, a confiança. E ele foi com essas garrafas. Chegou afastado assim do centro de Pedro Leopoldo, lá para frente estava lá, visitando essas pessoas. De repente chega uma pessoa procurando, cadê o Chico? Cadê o Chico que está aí? Ah, sou eu. O cara vai falar, mas o senhor? É porque às vezes a gente espera, né? Um trabalhador, uma pessoa vigorosa, né? E tal. Tá lá, é o senhor? Sim. Ah, porque tem uma pessoa lá de, salvo engano, de Goiânia, que o senhor assistiu a família dele há uns tempos atrás, e ele mandou esse caminhão cheio de alimento para o senhor. Conta-se que dava para alimentar quase que Pedro Leopoldo inteiro. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Mas ele ficou intrigado. Como que esse cara me achou? Porque eu tinha saído com meus sobrinhos, tinha deixado a casa fechada, e ele me achou no meio do nada. E eu falei assim, eu vou lá perguntar para o motorista. E ele foi. Moço, como que o senhor me achou? Não, eu fui lá no endereço que tinha me passado, que é na sua casa, e eu falei assim, nossa senhora, então alguém estava lá, deve ter arrombado minha casa e levado as coisas que eu tinha. Ele falou assim, e aí, quando você chegou lá? Um senhor estava no jardim e me atendeu. O senhor é o Chico? Não, sou eu não. E cadê o Chico? Ó, o senhor vai seguir nessa rua aqui, depois o senhor vai pegar a rodovia e vai seguir tal e tal caminho, etc e tal. Lá você vai perguntar pelo Chico. O Chico falou assim, mas lá em casa? Por acaso o senhor perguntou quem era, qual era o nome dessa pessoa? Ele sim. E quem era o nome? Quem era a pessoa? Adolfo Bezerra de Menezes. Conduziu o motorista para que levasse os alimentos para um trabalhador que estava no campo,
desesperado para alimentar os seus irmãos. Deus não desampara. Se nós acendermos uma fagulha, uma faísca, Ele conduz daí para frente. Mas nós temos que ter coragem, como Chico foi, amar como Chico amou, sentir como Chico sentiu, para que a gente consiga fazer um cadinho, como ele dizia, um cisquinho daquilo que tem para ser feito. Eu separei um poeminha para encerrar, que é da Lavra da Psicografia do Chico, pelo espírito Casimiro Cunha, em homenagem à família, ao ambiente doméstico, para que nós cuidemos do nosso ambiente doméstico. Culto doméstico. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada dilacera e calunia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de compreensão, a verdade se estabelece, o império do amor cristão. Onde ira